Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Hoje, você sabe, é o 36º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria. O tema de hoje é a humildade de Deus Cristo. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Obrigado, ocupe o seu assento, exaltando o Deus que você ama. Glória a Deus. Aleluia. Para a maioria dos estudiosos, os versículos 6 a 11 tratam de um hino cantado pela igreja, que Paulo cita, tomando Cristo como exemplo de humildade, para que os crentes tenham essa mesma mentalidade de não serem egoístas, buscando glória vazia, servindo e cuidando uns dos outros, a fim de que a unidade da igreja seja preservada. Por que preservada? Porque não é a igreja que faz a unidade é do Espírito, mas a igreja preserva essa unidade. A unidade é divina, é Deus que faz esta obra, e a igreja tem a responsabilidade de preservar, guardar esta unidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus, tá certo? A cristologia deste texto, que mostra que Deus é humilde, e o exemplo prático de Cristo, são simplesmente impactantes. Esse estudo desta noite, se tratando da humildade de Deus, como eu digo Deus, tracinho Cristo, é porque Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem, tá certo? E eu entendo que esta humildade do nosso Deus, imagine só, Deus é humilde, isso é assim fora de série, é algo muito, muito impactante, e a minha oração, eu estou orando aqui em Espírito, para que o Espírito Santo venha trazer esse entendimento espiritual, para que nós possamos ver a beleza desse texto. Esse texto é arquitetônico, esse texto de fato é uma poesia profética, esse texto é muito fantástico. Essa mentalidade de Jesus é um atropelo, guarde essa palavra, ó, é um atropelo sobre qualquer egocentrismo, ou seja, a pessoa centrar em si mesma as coisas, e vaidade pessoal, é orgulho, alguém que vive em torno de si e é independente, acha que é independente, não precisa de ninguém, e se vangloria do que é e do que tem, tá certo? Ou qualquer outra atitude que seja danosa à unidade de propósito da igreja. Então vamos lá, esse versículo nós vamos trabalhar em 2 pontos. O primeiro está aí, que sendo em forma de Deus. Esta palavra sendo é hiparho, no grego, que significa ser idêntico a, logo Cristo é idêntico a Deus Pai. Também ele significa existir precedentemente, então fala da subsistência de Deus. Jesus não é criatura, ele é criador de todas as coisas, tá certo? Aponta esse sendo aqui, ou subsistindo, também poderia ser muito bem traduzido, aponta para a pré-existência de Cristo. Jesus, que é o nosso modelo de humildade, é o próprio Deus que existia antes de tomar a forma humana. Jesus deixou bem claro no Evangelho de João 10:30 e 12:45, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Então eles são idênticos, ok? Em tudo, em poder, em glória, em majestade, eles são completamente um de fato, tá certo? E ele também disse, Jesus também declarou, quem me vê aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo, as pessoas que me veem, quem eu sou, estão contemplando, é a mesma coisa de estar vendo ao Pai, porque entre nós não há diferença nenhuma. Que coisa fantástica, demonstrando que Jesus é Deus idêntico ao Pai. Agora olha esse texto, João 1,18. Esse texto aqui, ele foi
assim, uma dinamite espiritual que explodiu, eu disse para vocês, na minha mente, no meu peito. É muito fantástico isso. Eu espero em Deus que traga o mesmo impacto na sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém jamais viu a Deus, a face de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, diz a Bíblia. Agora olha só, o filho é quem? Cristo. O Filho que tomou a forma humana, o Verbo que se fez carne, esse Filho único, que não há outro como Ele, porque Ele é Deus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou Jesus revelou o Pai. Oh meu Deus, escute isso, ninguém nunca viu a Deus, porque Deus habita na luz inacessível. Deus, Ele é tremendamente glorioso, é uma glória tão tremenda, é uma santidade tão inigualável, que ninguém aguenta, suporta a carga, o peso desta glória. Aleluia. Então é por isso que em 1 Timóteo 6,16 diz que ninguém nunca viu a Deus, porque se vê a Deus não suporta, a pessoa acaba desfalecendo, desaparece do mapa, porque é muita glória, ok? Então Jesus, quando o texto diz que esse Cristo, esse Jesus, o Filho de Deus, que revelou o Pai, o texto diz o quê? Que ele estava no seio do Pai. Olha lá, Jesus no seio do Pai indica duas coisas, tanto que ele é um mistério oculto, porque Jesus não era revelado na antiga aliança, no Antigo Testamento, por isso que ele é um mistério, porque Deus, qual que é o mistério de Deus? Que Jesus iria encarnar, que Deus ia tomar a forma humana, ia morrer na cruz, ia salvar os pecadores. Isso é um grande mistério. Ia fazer, tanto de judeus como gentios, igreja. Isso é um grande mistério que estava oculto desde os tempos eternos, mas agora foi revelado a nós na encarnação do Verbo, tá certo? E também no seio do Pai, também indica o quê? A intimidade, o amor e o conhecimento mútuos existentes na divindade. Então esse no seio do Pai significa que Jesus, ele conhece o Pai intimamente, assim como o Pai conhece o Filho intimamente, e aí também entra o Espírito Santo. A Trindade, eles se conhecem intimamente, profundamente, um ao outro. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, tá certo? Agora veja, conforme eu já disse, essa palavra conhecer pode ser dito, traduzido por revelar. É a palavra grega exegeomai, que significa, olha só, dar a conhecer ou revelar de forma clara, interpretar. Então veja, Jesus veio interpretar Deus, meu Deus. E o que é interpretar aqui? É expor detalhadamente, trazer o sentido de dentro para fora. Olha só isso, que Jesus veio revelar Deus, veio revelar ao Pai em detalhes. Veio trazer do mais íntimo e expôs para nós, mostrando quem é Deus. Aleluia! Esta palavra aí, que eu disse que é melhor conhecer, que é melhor trazer por revelar, é de onde deriva a palavra exegese. O que é exegese? É a interpretação profunda de um texto sagrado para extrair o seu significado original e objetivo. A pregação expositiva é uma das melhores maneiras de você fazer uma exegese do texto. O que é exegese? Você explica detalhadamente, mostrando o que o escritor quis dizer, o que ele quis falar originalmente, qual é o propósito pelo aquilo que ele falou. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é uma exegese. Eu estou mostrando para vocês detalhadamente por que Paulo disse que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ele estava trazendo Jesus como um exemplo de humildade para a unidade da igreja. O que eu fiz? Eu estou mostrando para vocês a exegese do texto. Então a Bíblia está dizendo que Jesus é a exegese de Deus. Jesus, ele veio verdadeiramente revelar o Deus que não tinha acesso. Ninguém tinha acesso a esse Deus. Aí o que Jesus veio fazer? Eu vou revelar. Eu vou mostrar, ou seja, tudo que Jesus é e faz, interpreta, revela, manifesta,
e explica quem Deus é e o que Deus faz. Meu Deus. Essa é a razão de Jesus ficar indignado com Filipe ao pedir para mostrar o Pai. Lembra o que Filipe falou? João 14, do 8 ao 10. Mostra-nos o Pai. A gente quer olhar para o Pai, a gente quer ver o Pai. Se o Senhor mostrar o Pai, isso nos basta. Agora Jesus fica indignado porque ele falou: eu estou andando com vocês há tanto tempo, como que você me pede para mostrar o Pai? Eu não tenho te falado que quem está me vendo está vendo o Pai? Jesus está dizendo: eu vim mostrar em detalhes quem Deus é e o que Deus faz, porque eu sou Deus como Deus Pai é, e eu vim aqui revelar Deus. Evassuri que se comanaia. Oh meu Deus. Então aquele Deus que era inacessível, agora se tornou acessível através da revelação máxima de Deus, que é Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, não há diferença nenhuma, nada. Então Jesus está dizendo: tudo que eu fiz no meio de vocês, a maneira como que eu me comportei, a forma como eu estendi a mão, a forma como eu curei, a forma como eu amei, eu estou revelando Deus. Em outras palavras, ele está auto se revelando, porque ele também é Deus. Ah, meu Deus, se Jesus é lindo, né? Logo neste contexto de Filipenses, Jesus explica e revela que Deus é humilde. Então Jesus veio explicar, ele veio lá da glória para explicar: Deus é humilde. Ou seja, ele não é egoísta e nem muito menos orgulhoso, arrogante. Esse é o nosso Deus. Jesus, além de ser idêntico ao Pai, Jesus ele é pré-existente, ou seja, ele é antes de todas as coisas. Ele não é criatura, mas ele é que criou, ele é criador, ele criou todas as coisas. Todas as coisas partem dele, tá certo? Então, Jesus é pré-existente e é idêntico ao Pai. Logo, a humildade é anterior à criação, é coisa da eternidade. Então, egoísmo e vaidade pessoal, arrogância, não se encaixa no perfil do cidadão do céu. Não tem como encaixar isso, tá certo? Ah, alguém é crente, cidadão do céu, mas ele é egoísta e ele vive aquela arrogância, aquele orgulho, ele não entendeu ainda. Não, ele não chegou a ele ainda o Evangelho. Essa é uma das grandes marcas do cristianismo, a humildade. Antes de eu e você sermos criados, a humildade já existia, porque a humildade é de Deus, a humildade é eterna, meu Deus, aleluia. Agora João 8, 56 e 58, mostra a humildade e a preexistência de Cristo. Olha que lindo. Jesus está ali com os religiosos, eles estão duros de coração, não estão aceitando a mensagem, estão rejeitando a palavra. Jesus falou: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí Jesus falou: sabe por que vocês não recebem essa palavra? Porque vocês não são de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Porque Jesus está dizendo: eu vim revelar o Pai. Como vocês dizem que são de Deus e não estão enxergando Deus que eu estou revelando Ele? Aí vamos lá. Abraão, vosso pai, porque eles dizem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, porque vocês não estão me aceitando. Olha lá, Abraão, vosso pai, exultou, é uma alegria extrema, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Qual dia? Eu já vou explicar qual dia que Abraão viu. Lembra quando ele foi sacrificar o filho dele? E é quando ele foi sacrificar o filho dele, quem que apareceu lá? Um cordeiro. E aquele cordeiro que estava preso ali, entrou no lugar de Isaac. Quem era para morrer? Isaac. Mas alguém tomou o lugar dele.
por causa de uma morte substitutiva, aleluia, Isaac não morreu. E a promessa de todas as famílias da terra ser abençoada pelo descendente de Abraão se cumpriu. Então vamos lá, ele viu esse dia, ele viu o dia do quê? Da redenção, quando Cristo ia tomar o nosso lugar na cruz. Aí disseram-lhe, pois, os judeus, olha lá que ignorância, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque de Abraão a Jesus tem um intervalo de 2000 anos. E Jesus está dizendo que Abraão viu o dia dele. Ele falou, eles ficaram em parafuso. Falou, como que Abraão te viu? Tu não tem 50 anos, Jesus tinha 33. Como que Abraão te viu? Aí ele declara, olha só o que ele diz. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Comandará cheque nesse calabarachai. Ah, meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. A humildade de Deus aqui está em Ele não pensar em si mesmo, mas se sacrificar por amor a nós. Abraão foi criado, Jesus é. João Batista disse em João 1,15, ele vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Por que, olha só, quem nasceu primeiro, Jesus ou João Batista? Quem nasceu primeiro? João Batista, irmão. Eu estou falando quem nasceu. Quem nasceu primeiro? Quem que engravidou primeiro? A Isabel. Depois, quando a Isabel estava de 6 meses, que o anjo apareceu para Maria e falou, você vai engravidar. Então João Batista, olha o que ele está dizendo, ele nasceu primeiro do que eu. Só que tem um negócio, ele nasceu primeiro que eu, mas só que ele é antes de mim. O que João Batista está dizendo? Como homem, eu nasci primeiro que ele. Ele encarnou depois que eu já tinha nascido. Mas antes de eu nascer, ele que me criou. Ele é Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos querem dar uns momentos de louvor e adoração àquele que é? Antes que Abraão existisse e fosse criado, eu sou o Criador, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou o Provedor, eu sou. Glória, glória, glória a Deus. Agora imagina o Abraão vendo, meu Deus, o Abraão, vou matar meu único filho. Abraão poupou o filho dele, mas Deus não poupou o seu. E aí Deus pega e diz, vai lá meu filho. E o filho diz, eu vou, pai. Deixa eu tomar o lugar deles. Que humildade é essa, hein, irmão? Tremenda. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, forma aí no grego é morfê. Morfê é aparência, natureza, caráter. Denota a natureza ou caráter de alguém com ênfase tanto na forma interna, ou seja, por dentro, quanto na externa, por fora. Jesus possuía a natureza, os atributos e a glória essenciais de Deus. Ele é a verdadeira e plena expressão ou revelação de Deus. Em Colossenses 2,9 diz, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso significa que não falta nada de Deus em Jesus. Ele é Deus pleno e completo. Tenho enfatizado aqui, porque a nossa mensagem aqui é cristocêntrica, ok? Bíblica e cristocêntrica. Veja só, Jesus não é simplesmente um profeta, Jesus não é simplesmente um sacerdote, Jesus ele é
incomparável. Ele não é um Deus de segunda categoria, Ele não é um Deus inferior, Ele é tão Deus quanto Deus Pai, Ele é tão Deus quanto Deus Espírito Santo, não falta nada nele, Ele é Deus pleno, Ele é Deus completa. E nós levaremos esta mensagem até a morte. Ninguém pode contrariar esta verdade. Jesus é Deus, Jesus é Deus e Jesus é Deus. Aleluia. E entenda só, tudo que o Pai faz, Jesus faz igualmente. Está em João 5,19, a parte final. Agora, olha o que é impressionante para mim. João 20, o 27 ao 28, que Tomé reconhece a divindade de Cristo depois de contemplar as marcas da cruz. Então, qual é o momento que Tomé reconhece que Jesus é Deus? Quando ele contempla as marcas. E eu vou ler o texto, vamos lá. Depois disse a Tomé, Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega aqui a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Olha lá o que Tomé declara quando ele vê as marcas, quando ele toca, quando ele contempla. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Senhor é dono, proprietário, Senhor é soberano, Senhor meu e o que mais? E Deus meu. Isso aqui é terrível, irmão. Não tem como não ficar impactado com essa mensagem. Não tem como. Não há possibilidade para um cristão não ser tocado profundamente. Olha o que esse homem ele está dizendo. Agora que eu vejo as tuas marcas, tu és o verdadeiro Deus. Mas ele não é verdadeiro Deus porque Tomé está dizendo. Tomé só está reconhecendo o que ele é. Porque indiferente do que dizem de Jesus, ele nunca vai deixar de ser quem ele é. Então por que você fica preocupado com o que os outros pensam, fala? Você tem que entender qual é a sua identidade em Cristo. Para de graça. Isso foi só uma aplicação breve. Agora veja, Tomé fica impactado com a humildade de Deus Cristo em descer do trono e colocar a coroa eterna de lado para ser aqui na terra cuspido, perseguido, esmurrado, caluniado, zombado e ainda colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Por quê? Simplesmente por amor a Ele, ou no caso por amor a nós. Ou seja, a humildade de Deus Cristo está em Ele se importar conosco, não ser indiferente a nós, pelo contrário, Ele se compadece, Ele é um Deus que serve. Quando Tomé, olha, porque geralmente qual é a figura, principalmente naquela época, qual é a figura que as pessoas têm de Deus? De um Deus que está longe, de um Deus que está distante, de um Deus que não olha as injustiças, que não olha as lutas, que não olha os problemas que as pessoas passam. Agora Tomé está vendo um Deus que desce. Agora Tomé está vendo um Deus que sofreu, mas sofreu em meu lugar, sofreu por mim, sofreu pela minha vida. Quando ele olhou aqui, ele falou: meu Deus, Ele se importa comigo. Ele não aguentou. Ele falou: isso que é Deus de verdade. Você pensa que Deus não está nem aí para você? Que Deus não tem visto os seus dias difíceis? Que Ele não tem visto o teu pranto, o teu choro? Quando você tem dito: Deus, não aguento mais essa situação dentro da minha casa, não aguento mais carregar essa dor no meu peito, eu não tenho aguentado mais essa situação que parece que nunca vai acabar. Ele não está indiferente. É por isso que Ele tomou a forma humana, porque agora naquilo que Ele padeceu, Ele pode consolar, Ele pode socorrer, Ele pode alcançar. Oh Deus. Tomé conheceu um Deus que serve. Tomé, oh meu Deus, que coisa impactante. Um Deus que se submete a servir.
E eu não estou dizendo servir as ambições egoístas do homem, não tem nada a ver com isso, tá certo? Deus não é enganado por ninguém, mas estou dizendo um Deus que verdadeiramente estava lá, tranquilo, como nós vamos adiante, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também os anjos, e Ele sendo adorado e glorificado. Ele não precisava de ninguém. Por que Ele vai se submeter a sofrer? Porque Ele se importou comigo, Ele se importou com você. Agora, um Deus que tem coragem de morrer por você, o que você acha que Ele não pode fazer mais? Veja as marcas hoje e fique maravilhado como Tomé. Senhor, Tu tens o controle da minha vida nas Tuas mãos. Tu és o meu Senhor, o meu dono. Tu és o meu Deus. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Parte B. Não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra que não teve é hegeomai no grego, que significa considerar. E aqui poderia ser muito bem traduzido como considerou, né? Então, considerar, pensar, julgar. Agora escute, Jesus não teve em mente, ou seja, não considerou, não decidiu, mesmo existindo na forma, natureza de Deus, como era, não considerou uma questão de se aproveitar para a sua própria vantagem, esse ser igual a Deus. Jesus é Deus e não tem em mente usar a sua divindade para proveito próprio. Então, quando Ele toma a forma humana, Ele não deixou de ser Deus, Ele continuou sendo Deus, porque você não pode mudar quem Ele é. Um ser humano, entende? Para você entender, um ser humano não pode virar bicho. Por quê? Porque ele é ser humano. Deus pode deixar de ser Deus? Nunca. Então, por isso que Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Aleluia. Agora entenda uma coisa, só que Ele aqui na terra, o que ele falou? Eu não vou usar o meu poder de Deus. Verdadeiramente, tudo que Ele viveu aqui na terra, Ele encarou como um homem. Ele viveu como um homem. E Ele falou, eu poderia usar a minha divindade, para quê? Para proveito próprio. Mas se Ele usasse a divindade para proveito próprio, não haveria salvação. Então é isso que Ele está dizendo. Ele não julgou, entendeu? Tomar a posição que era dele de Deus. Como Ele tomou a forma humana, esse era o plano eterno da salvação. Então Ele falou, então eu não vou pegar. Eu tenho o direito de tomar os meus direitos e privilégios de Deus. E Ele poderia usar para vantagem própria. Mas o que Ele fez? Foi humilde. Foi humilde. Então, uma grande lição deste texto é que as mais altas posições em que Deus nos coloca não são para orgulho nem para autopromoção, mas para beneficiar e servir aos outros. Esta palavra hegeomai, que aqui foi traduzido por teve, que eu disse que é melhor traduzido por consideração, e é vista no contexto de Lucas, e é traduzido como governar. Vamos lá, Lucas 22, do 24 ao 27, olha só. E houve também entre os discípulos, eles são os discípulos, contenda. Qual que é a contenda? Sobre qual deles parecia ser o maior. Então estava brigando. Qual que era a briga? Vaidade pessoal. Essa é a briga deles. Por que eles estavam discutindo? Vaidade pessoal. Quem é o maior? Aí Jesus pega e diz, ó, e ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos, os reis dos gentios dominam sobre eles são os maiorais, né? E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, é que recebe o título de honra. Quanto mais pompa, quanto mais autoridade, quanto mais poder, mais aclamado, mais bajulado, e etc, etc. Jesus está dizendo que no mundo esse é o padrão. Quanto mais a pessoa está elevada, mais, entende? Mais as pessoas o aclamam, e etc, etc. Agora, olha o que ele diz. Mas não sereis vós assim. O que Jesus falou? Esse é o padrão do mundo, o meu é outro. Olha o que ele diz. Antes, o maior entre vocês seja como o menor. Olha só o que ele está dizendo. Não é que a pessoa que é maior é menor. Quem é maior é maior. Ele está dizendo, ó, aquele que entre vós é o maior, seja como o menor. E como que o maior se posiciona como menor? Aí ele explica,
e quem governa como quem serve. A pessoa que é maior, quando ela se põe na posição de servo, é como se ela fosse o menor, mesmo sendo maior. 27, olha lá, e eu já vou comentar. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou porém, Jesus está dizendo, eu porém, entre vós, sou como aquele que... Agora imagina, Deus na terra, revelando o Deus que habita na luz inacessível. Ele habitava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí como dizem, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu e veio explicar aquele que habita na luz inacessível e veio dizer isso, ó, aí na terra, o maior é quem fica na mesa, só os outros ao redor dele servindo. Esse é o padrão aí. Só que o meu padrão, o maior, é aquele que se faz menor para honrar quem é de fato menor. Não vai ficar confuso esse trocadilho que eu fiz, eu vou explicar. Os discípulos, vamos lá, buscavam vanglória, e Jesus mostra que no mundo recebem o título de honra aqueles que são maiorais, que são servidos por todos. Mas o padrão de Deus é diferente. O maior em posição, em capacidade ou em recursos se coloca como o menor, honrando e servindo a todos. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus, essa é a grandeza do reino de Deus, porque existem pessoas que verdadeiramente ele está em outro nível de vida, a capacidade que ele tem, tanto em dons como em sabedoria. Eu tenho que ser sincero, tem gente que é maior, vai fazer o quê? É maior. Tem gente que tem muito mais recurso, tem ou não tem? Eles são maiores. Mas agora Jesus, isso aqui é muito forte, Jesus está ensinando o que aqui para nós? Porque ele, Jesus, sendo o maioral de todos, por ser Deus, está revelando o caráter divino. Qual que é o caráter divino? A humildade em servir. Ele está revelando. Agora imagine Deus na terra, verdadeiramente, virando esse mundo de ponta cabeça. As pessoas olhando para os maiorais, para o que tem poder, o que tem autoridade, o que tem aquilo, o que tem fama, o que tem prestígio. Jesus falou, sabe por que vocês estão aí nessa posição? Não é para ser servido por todo mundo, para todo mundo estar ao redor de vocês, é para vocês servirem. Então Deus nos coloca, isso aqui é muito forte, Deus nos coloca nessas posições, eu disse, quando Deus nos coloca como maiorais, no sentido de que, da capacidade maior que Ele nos dá, dos recursos maiores que Ele nos dá. Para que Ele faz isso? Para que nós sejamos como se fossem os menores. Aí aquela pessoa que não tem honra, vai ser grandemente honrada. Por quê? Porque alguém vai dizer, como que uma pessoa tão destacada como essa vai se importar comigo que sou tão pequeno? É isso que Jesus fez. Sendo Ele Deus tão grande, por que vai se importar com pó e cinza? Então, quando nós estamos numa posição privilegiada que Deus nos colocou, é para verdadeiramente você dar honra a quem não tem honra. O que você está fazendo? Dando testemunho de Jesus. Aí tem gente que a síndrome de Lúcifer recebeu uma portinha maior, já estufa o peito. Agora vocês vão ver quem manda aqui. Meu Deus, essa veio direto do inferno. Esse sentimento, esse pensamento. Oh, meu Deus. Que coisa, hein? Escute essa. Então ele não teve por usurpação, não considerou. Usurpação aqui, harpagmos, no grego significa o ato de tomar pela força, algo a se agarrar. Porque aqui no caso é algo tomado pela força no sentido de roubar mesmo, sabe? Mas aqui para Cristo é algo que é algo a se agarrar. Por quê? Porque ele já possuía divindade, né? Então, nesse contexto aqui, no caso de Cristo, é o ato de se apegar àquilo que ele já tinha. Porque como ele se despiu da aureolada e pomposa glória dele, tomou a forma humana agora, ele se abdicou ali da sua prerrogativa de Deus, tá certo? E agora está totalmente na condição ali humana. Então, Jesus
considerou não tomar pela força a divindade. E eu repito, algo que ele possuía, mas abriu mão de seus privilégios e direitos para nos alcançar. Isto é, algo a ser aproveitado de forma egoísta ou para alcançar seus próprios fins. Então, olha só, Jesus, como Deus, ele poderia tomar aquilo que era de direito dele, que era a divindade. Mas se ele tomasse a divindade, ele usaria aquilo para fins egoístas, e Deus não é egoísta. Então ele pega e ele fala, ele não usurpa, ele não toma a divindade à força. E aí é por isso que o diabo chega e diz para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual que é a tentação do diabo? Para nós e para Jesus é o inverso, pega essa e leva para casa. O diabo tenta Jesus como? Jesus, ele é quem? Ele é Deus, mas está na terra em forma humana. Qual que é a tentação para Jesus? O diabo quer que Jesus não use a sua condição humana, quer que ele use o poder de Deus. Quem é que pode transformar a pedra em pão, senão Deus? Então o diabo tenta Jesus como? Não, aqui na terra você não vai ficar como homem não, eu vou te tentar e você vai cair. Vai cair como? Usa o poder de Deus. Se Jesus usasse o poder de Deus, ele estaria desobedecendo à vontade do Pai. Agora, como que acontece a tentação para nós? Nós recebemos a natureza divina, nascemos de novo, e o diabo quer que a gente use a nossa, carnal. Aí o diabo pega e diz, olha, afrontou você, vai lá e agora quebra ela no pau. Vai lá e discute, vai lá e briga. Só que essa é a tua natureza, o quê? Carnal. Mas agora você tem a natureza divina. Você ora, entrega na mão de Deus, confia. Isso aqui é quinta da palavra, meu querido. Segundo Coríntios 8:9, veja lá que lindo. Que lindo. 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desceu aqui por graça. Que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Vamos lá, esse texto significa o quê? A riqueza aqui se refere à eternidade, à pré-existência de Cristo. Jesus é eterno e repito, ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. Aqui riqueza significa, ele é dono de todas as coisas, ele possui todo o poder, toda a autoridade e toda a glória devida ao seu nome. E a pobreza refere-se à sua humilhação na cruz. Então Deus, o Todo-Poderoso, sendo adorado de noite, veja, os serafins, lembra? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melokol Haaretz Kevodô, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como que as criaturas viventes estão lá? Hagios, 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 Kyrios, Rotheos, Ropantocator, Caien, Cairon, Cairoer, Romenos, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que há, que há de vir. E Ele está lá com toda a sua glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo adorado, sendo exaltado, e eles se completam em si. Deus não tem falta de ninguém, porque algumas pessoas olham assim como se Deus ele tivesse falta de anjo, falta de ser humano. Ninguém completa Deus, Deus é completo em si. Aí você pergunta, por que Deus criou anjos e criou homens? Para desfrutar da glória dele, para compartilhar da glória dele, é só para isso. Ele falou, eu quero uma companhia, eu quero compartilhar quem eu sou, o que eu faço, eu quero mostrar o meu amor, eu quero revelar o meu poder. É por isso que nós somos seres relacionais. Como que você quer viver uma vida aí sozinho, solitária? Ai, não gosto de me envolver. Então, meu filho, entra para essa dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o nosso Deus é Deus de relacionamento. Ninguém pode ser crente sozinho. Nós somos crente aqui na igreja, servindo junto ao Senhor, estando em comunhão na sua presença. Quando eu digo entrar nessa dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso na teologia chama pericorese. Hoje eu estou teologando, hein?
É que o texto é o texto, eu não posso, né? Eu não gosto de usar esses termos. Agora escute isso. Oh, meu Deus. Ah, Jesus. Vamos lá. A pobreza refere-se à humilhação na cruz. Sendo Deus, Ele não tem falta de nada. Levanta a mão direita, isso é pedagogia, diga bem forte. Deus não tem falta de nada. Por isso que Ele é rico. Quem crê na riqueza do nosso... Ei. Aleluia. E por qual razão Ele voluntariamente se empobrece? Ele é rico e se empobrece, ou seja, vem sofrer aqui na terra, vem pagar o nosso preço. Então, por qual razão Ele voluntariamente se empobrece? Abre mão dos direitos e privilégios divinos. Por quê? Porque Deus não pensa só nele, Ele compartilha das suas riquezas eternas. Oh, meu Deus! Repete isso comigo, mas bem forte, agora com as duas mãos levantadas, diga bem forte: o nosso Deus, diga, o meu Deus não é egoísta. Vejam que impressionante, Jesus sendo Deus se fez carne e não toma pela força a sua divindade para fins egoístas e de orgulho. Agora observem os homens, buscam posições altas por egoísmo e vaidade. Quem diga Uzias, segundo Crônicas 26:16, veja, Uzias, irmão, ele ficou afamado. A Bíblia diz que a fama dele voou. Aquele homem, ele verdadeiramente, ele virou um homem renomado dos seus dias. O reino dele prosperou. E aí o que acontece? O bichinho da soberba pegou o coração dele. E aí ele começou a achar que era o cara. Ele era rei. Rei poderia entrar no tabernáculo ou no templo e oferecer sacrifício? Não, era só o sacerdote. Deus só deixou o sacerdote fazer esse trabalho. Aí o que acontece? Uzias estava tão cheio de si, tão cheio de vaidade. Para que ele quer entrar? Para que serve entrar no santuário para oferecer sacrifício? Primeiro, para cultuar a Deus. Segundo, para se sacrificar pelos outros, para interceder pelos outros. Então para que é um sacerdote? É alguém que vive em função dos outros. Detalhe, eu e você somos sacerdotes, tá? Aí, olha lá, ele não, olha a diferença. Ele é rei e agora está dizendo, ele pega e fala, vou entrar lá no santuário e vou oferecer sacrifício. O sacerdote, o sumo sacerdote da época, estou encurtando a história, chegou para ele e falou, isso não compete a você. Você não é sacerdote, você não pode entrar aqui. 80 sacerdotes se levantaram para barrar ele. Ele pegou e falou, sai da minha frente que eu que mando nesse negócio. Foi. Mas para que ele queria ir lá oferecer sacrifício, tomando a posição que Deus não tinha dado para ele? Vaidade. Ele não estava lá para sacrificar por ninguém, ele estava lá para todo mundo olhar e falar, olha como que ele é grande, olha como ele é pomposo, olha como ele é poderoso, olha como ele é o homem de grandes vitórias, não existe rei nenhum como ele. É por isso que no ano que ele morreu, Deus apareceu no alto e sublime trono, mostrando quem é que manda, quem é que faz. Porque o trono dos homens são passageiros, mas o trono de Cristo é eterno. Meu Deus, tem uma glória aqui nesta casa. O Espírito Santo está bradando no meio desta igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está, a cristologia, a mensagem cristocêntrica está atropelando hoje a nossa vaidade, está passando por cima de todo o egoísmo. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo revelado na terra. Adore a Deus por alguns momentos, levante a sua mão.
Quem pode sentir esta presença orando em línguas estranhas? Fale em línguas e adore. Se você tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, você está alegre, você está feliz, porque Jesus está sendo glorificado. O orgulho humano está caindo, a soberba humana está caindo, a arrogância humana está caindo, a ambição egoísta está caindo, e a glória de Cristo, a glória de Deus é revelada. Mané que manjocai, calabande profasso pro sol. Ai meu Deus, eita Jesus, aleluia. Ele que nunca deixou de ser Deus, ele poderia dizer: vou pegar meu poder de Deus de novo, eu vou acabar com tudo. Ele não foi egoísta, ele falou: se eu fizer isso, que vai ser deles? Hoje tem gente que quer as posições altas, que quer as posições de privilégio, para quê? Para passar por cima dos outros. Não está nem aí com ninguém, só vive para o umbigo dele. É a minha conquista, é a minha vitória, é o meu dinheiro, é meu isso, é meu aquilo. Esse eu dos infernos tem que cair de uma vez por todas. Oh meu Deus do céu. Oh, tá forte ele aqui. Eu estou sentindo tão forte a presença desse Jesus. Aleluia. Você está sentindo Jesus aí de verdade aí? Sem forçar nenhuma situação. Você consegue entender o que está acontecendo? Só os orgulhosos não conseguem sentir nada. É claro, está cheio de orgulho no coração. Vai sentir o quê? Se a palavra está batendo no orgulho. Vamos lá, encerrando. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não tomou a força, não. O ser igual a Deus, ser igual aqui no caso é issos, que numa comparação não apresenta diferença. Só está repetindo o que ele falou, que ele é subsistindo em forma de Deus. É uma repetição. Vejam que coisa estonteante. O que é estonteante? É algo que nos tira de nós, é algo que nos deixa maravilhado, é algo que nos deixa assim impactado. É isso que é estar estonteante, nos deixa assim fora de si. Eu confesso que essa sensação que essa palavra me traz nessa noite, aleluia. Deus toma a forma humana para humildemente nos beneficiar e para que sejamos um com Ele. Lembra João 17, 21 e 23? Jesus ora o quê? Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Quando você olha o Pai, você olha o Filho, você vê diferença neles? E o Espírito Santo também, é claro. Você vê diferença no nosso Deus? Por que não há diferença? Porque eles têm unidade de propósito. Então olha que Jesus falou: assim, Pai, como nós somos um, eu quero que eles, os crentes, nós sejamos um com eles, e a nossa unidade seja perfeita. Então, ou seja, a mesma santidade de Deus passada para nós, a sabedoria, o amor, isso é viver em unidade de propósito, ok? Todos, e aí eu repito, todos vivendo para a glória de Deus, todos tendo o objetivo de evangelizar as almas, cumprir os mandamentos de Deus, viver uma vida honrosa diante do Senhor. Essa é a unidade que Deus quer. Assim como quem olhasse para Cristo via o Pai, ou seja, quando olhar para você, vê Deus. Unidade. Quem crê que Deus está fazendo essa obra aqui, essa unidade? Agora, veja só. Agora, o ser humano quer usurpar a posição de igualdade com Deus por orgulho e vaidade pessoal. Veja, Deus toma forma humana para beneficiar os outros. E agora o homem quer se tornar Deus, quer ser igual a Deus por causa da sua vaidade. Vai entender o homem, né? Dá para entender o ser humano, não. O bichinho difícil somos nós, hein?
Gênesis 3:5. Tem gente que já acorda difícil. Vamos lá. 3:5. Ser humano é difícil, já acorda estranho já. Vamos lá. Olha o que a serpente falou. Porque Deus sabe que no dia... Olha lá, Satanás tomou a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Leia aí. E sereis como Deus. E sereis como... Olha o que o diabo inculcou no ser humano. Você vai ser igual a Deus. E por que Satanás falou isso para o ser humano? Porque esse é o desejo dele. O desejo de Satanás foi passado para o coração do ser humano. Qual é o desejo? Ser igual a Deus. Deus se fez homem, se igualou a nós, mas sem pecado. Agora o homem, com toda a sua arrogância, fala para mim, não estava bom o Éden? Não estava bom toda aquela maravilha, quer mais ainda? Fala a verdade. No Éden não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha necessidade. Oh, meu Deus. E aí vem a serpente. Não está bom isso não. Você vai ser igual a Deus. Escute essa, você não pode esquecer nunca mais. Pela humildade, Deus se fez ser humano. Pela ambição egoísta e vaidade pessoal, o ser humano quer ser igual a Deus. Repito, pela humildade, Deus se fez ser humano. Pela ambição egoísta e vaidade pessoal, o ser humano quer ser igual a Deus. Esse egoísmo e vaidade destrói a unidade da igreja e só traz desavenças. A prova disso é que Adão e Eva viveram uma crise conjugal. Entende por que há crises conjugais? Ambição egoísta, a pessoa só olha para ele. E vaidade pessoal. Eu não estou falando porque eu não tenho mais estou dando tempo para você pensar. Só falando, né? Para você pensar um pouco na palavra aí. O que mais? O ser humano, querendo ser igual a Deus, não só causou uma crise conjugal, mas uma crise familiar. Onde aconteceu o primeiro homicídio? Dentro da casa de quem queria ser Deus. Os dois filhos deles, Abel e Caim. Caim matou Abel. Tudo por quê? Ambição egoísta, vaidade pessoal. Quer alcançar a unidade de propósito dentro dessa casa? Eu digo da sua casa, da sua família, seja humilde. Seja humilde. E eu encerro essa mensagem dizendo: Jesus tomou uma forma humana e desceu do céu para nos ensinar, explicar e revelar que Deus é humilde. Eu me sinto até humilhado com a palavra dessa. Já parou para pensar? Jesus desceu aqui na terra só para explicar e revelar isso. Bater no ombro do ser humano e dizer: não esquece não, viu? Sai desse pedestal aí, viu? Sai dessa prepotência aí, viu? Porque Deus é humilde. Oh, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Choremequece baracou, badaste que faço baragaia. Não há um espaço vazio neste santuário em que a presença do Senhor esteja aqui manifesta. O Cristo da palavra, o Verbo divino, estar aqui operando maravilhas em nosso meio, está manifestando a sua unção, está manifestando o seu poder, está revelando a sua glória a nós. Recebe a glória de Deus, recebe a glória de Cristo, recebe a glória do Evangelho, recebe o poder da palavra, recebe a graça da palavra, recebe a unção
unção da palavra, recebe a cura da palavra, recebe a restauração da palavra, recebe a presença da palavra, recebe o mover da palavra, recebe a autoridade da palavra. Eu vou ficar falando para você receber, até você reagir e entender que o Deus da palavra, honra a sua palavra, está aqui nesse lugar. Amande como nasce entre vache nequece a calavasubria. Ela mande cobra xere que eu faça. Aleluia, glória a Deus. Existem dias que é até difícil terminar, mas eu encerro. Pai, dirige esta oração ao Senhor, tocado por essa palavra. Oh Deus, receba a glória que só pertence ao Senhor, e que os nossos relacionamentos e o nosso viver, o viver cristão, seja com humildade. O Senhor falou: aprendei de mim, porque Deus é humilde. Inculca isso em nós. Assim terá cora vassai, como o Senhor escreveu com os teus dedos nas tábuas que Moisés ali segurou em mãos. O Senhor escreveu com o teu próprio dedo, cravou em pedras para nunca mais ser apagada a tua lei. Ah, Deus, que esta mensagem, que o conteúdo dela seja escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração, seja impetrada sobre esta igreja, sobre o teu povo que aqui está, sobre todos nós, seja impetrada a bênção da humildade. Em o nome do seu Filho Jesus Cristo, que esta mensagem possa ser vivida por nós, nos dá força para colocá-la em prática e vivemos para louvor da sua glória. Que as famílias nesta noite sejam abençoadas, que todo o veneno da serpente que foi lançado dentro dos lares, causando crises conjugais, trazendo, ó meu Deus, verdadeiramente desavença, marido que não cuida da esposa, que não é esteio da casa, que joga na cara aquilo que põe dentro de casa, sendo que é obrigação dele manter a casa. Mulheres que agem sem sabedoria, não têm zelo para com o seu esposo. Pais que não dão exemplos para seus filhos, e filhos que não se rendem, não são submissos, têm a dura cerviz. Entra agora com esta humildade. Arranca, Senhor, esse egoísmo crônico, meu Deus, inerente ao ser humano. Arranca, Senhor, essa vaidade terrível que há nos nossos corações, aonde esteja um vestígio, aonde que esteja, Senhor, uma manchinha de vaidade pessoal. Arranca agora. Nós somos vaidosos, sim, vaidosos, meu Deus, e é só a tua misericórdia, é só a tua graça para nos libertar dessa praga da vaidade. Era bacana, e que verdadeiramente, meu Deus, as famílias possam viver em harmonia, e isso possa refletir também no viver congregacional. Nós oramos assim, gratos por esta noite, e te pedimos, nos mantém na unção da tua palavra, do seu Filho Jesus. Receba, Senhor, aquilo que é de direito, a honra, a glória e o louvor que só pertence a ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. As palmas.